Com mais um dia no nosso canal, declarando o poder da palavra de Deus. Estudo sobre o livro de Gênesis, a qual nós vamos ler agora, Gênesis 4. Que o tema é o primeiro homicídio. Então vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Capítulo 4 em diante, até um ponto. Depois, nós dando continuidade. Entendeu? Porque não tem como a gente falar todo o assunto hoje. Mas vamos ler até onde der aqui. Vamos explanar. O Espírito Santo vai nos dar sabedoria. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Espírito Santo da verdade, nós colocamos diante do Senhor. Venha nos ensinar e venha nos revelar a tua palavra, Pai. Aquilo que o Senhor quer nos revelar através dessa palavra, o conhecimento e a ciência da tua palavra, amado. Nós sabemos que tem muitos historiadores que vai atrás de artefatos para comprovar algo, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que esteve em todos os lugares, ó Pai. E todo acontecimento o Senhor presenciou todos eles. Então nós pedimos, o Espírito Santo nos revela a tua palavra e nos dá direcionamento, ó Pai. E revelação da tua palavra no nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis 4. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim. E declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passados os tempos, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou a Caim: porque estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Amém, irmãos? Nós vemos uma palavra aqui, a qual foi o primeiro homicídio que teve na terra. Mas nós vemos que Adão coabitou, teve relações sexuais com Eva, e veio Caim, o primogênito. Depois Adão conheceu a Eva de novo e teve Abel. Mas nós entendemos o que? Foi 2 filhos do mesmo útero e da mesma semente. Da semente de quem? De Adão. Mas qual a diferença de um para outro? Qual a diferença de Abel para Caim? Porque os filhos foram dos mesmos pais. O que aconteceu, a qual eles tiveram essa divergência entre eles? Tem uma coisa chamada, meu irmão, honra. Sabe o que é honrar? Porque quando Abel, os dois foram oferecer um sacrifício ao Senhor, Abel ele ofereceu o quê? De tudo que ele tinha de melhor. Ele pegou o melhor do seu rebanho.
Ele pegou aquilo que era de melhor. Mas Caim não. Caim, ele pegou, além dele pegar algo que Deus não queria que sacrificasse para ele, que era verduras, ainda ele foi lá e sacrificou com o coração cheio de maldade. Porque nós vemos que o Senhor, antes de olhar para a oferta, ele olhou para Caim, para Abel, e para a sua oferta. Depois ele olhou para Caim e para a sua oferta. E você vê que ele não se agradou nem de Caim e nem da sua oferta. Meu irmão, porque a oferta de Caim lembrava o Éden. A oferta de Abel lembrava o sacrifício. Porque Deus, quando Abel ofereceu aquele sacrifício de plantações da terra, de lavoura, trouxe a lembrança de Deus quem? O Éden, o pecado, aquilo que foi acontecido lá, porque Deus, ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, mas Deus lembra das coisas passadas que acontecem. E tem coisas que traz a lembrança de Deus. Para muitos que não entendem, sabia que Deus tem alma? Porque Deus tem coração. Deus tem sentimento. Deus tem emoção. Mas as emoções de Deus, Ele controla elas. Diferente do homem, que não consegue controlar as suas emoções. Então nós vemos que Abel não. Abel, quando ofereceu o sacrifício, Deus lembrou do quê? Do sacrifício para tampar o pecado do homem. Totalmente diferente. Então nós vemos que Deus olhou para Abel e se agradou dele e da sua oferta. Mas para Caim não. E o que aconteceu? Isso causou inveja em quem? Em Caim. Por quê? Deus recebeu dele e não recebeu o meu. Por que o fulano recebeu e eu não recebi? Por que acontecem as coisas na vida de fulano e na minha não acontece? Por quê? Então vários porquês a qual acontece, porque muitas das vezes a gente não conseguimos compreender o que o Senhor está requerendo de nós. Porque, meu irmão, Deus não faz acepções de filhos. Deus não faz acepções de filhos. Deus ama todos os filhos, mas tem aqueles que entendem o coração do Senhor. Aqueles que entendem como agradar ao Senhor. É totalmente diferente, porque Abel, ele soube agradar ao Senhor, mas Caim não. Caim, ele desagradou o Senhor, ficou irado, entrou em inveja, e o que aconteceu? E mesmo assim Deus repreendeu ele. O pecado está na porta. Meu irmão, pecado, nós somos rodeados por ele. O pecado, ele bate na porta. O pecado, ele tá ali, ó. Toda hora lá, ó fulano, ó cicrano, ó isso, ó aquilo, ó fulano, ó seu casamento tá ruim, ó lá o fulano lá é melhor. Então o pecado, ele tá 24 horas batendo na sua porta. Então, meu irmão, o que Deus falou para ele? Sobre o teu desejo, tu tens que dominar. Porque se você não domina o seu desejo, meu irmão, o pecado te domina. A iniquidade te domina. Se você não consegue se submeter a algo, a autoridade de Deus, que a Bíblia fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você não consegue dominar o seu desejo, porque o desejo vem do nosso coração, da nossa alma.
E não adianta a gente se enganar, porque Jesus falou: de onde vêm os maus desígnios, os adultérios, as fornicações? Da onde que vem? Da onde que procede? Que é o que contamina o homem, não é o que entra, mas é o que sai, porque procede do coração. Então, muitas das vezes, meu irmão, a maldade ou aquilo que a pessoa fala, o coração dela já está cheio. Porque a primeira coisa que acontece é a pessoa jogar para fora aquilo que está no coração dela. Porque se o coração dela é um coração limpo, um coração puro, ela não vai conseguir falar nada em relação a certas coisas que está ali engasgado já, que está no coração dela. Um homem começa a falar de muitas mulheres, começa a cobiçar em relação a falar dessas mulheres. Por quê? Porque uma coisa é a pessoa colocar um olhar, uma coisa é a pessoa decretar e começar a falar, porque quando ela fala que já entrou no coração dela aquele mau desígnio, que quando ela decreta e automaticamente o que aconteceu? Caim, Deus sabia o que estava no coração dele. E Deus deu alerta para ele. Mas ele ouviu o que Deus falou para ele? Não, não ouviu. Ele clamou pelas costas do seu irmão. Que é pior. Ali ele foi um Judas ao lado de Abel. Ele chamou seu irmão para ir para o campo, porque a maldade já estava nele, tramando algo contra a vida do irmão dele. Então nós vemos, meu irmão, que Deus, Ele sempre nos avisa e nos alerta em relação a certas coisas. Mas a gente que tem que estar atento e não dar vazão para Satanás, porque tem uma certa irmã que eu conhecia, que ela falava bem claro: você pode deixar o diabo te usar, mas quem vai pagar vai ser o seu couro. Porque muitas das vezes a pessoa faz algo errado e acha que vai ficar por isso mesmo, que não vai. Porque Deus, Ele castiga e repreende a toda quanto ama. Então, se Deus repreendeu, você não quis ouvir a repreensão do Senhor, Deus vai permitir o castigo para você aprender a obedecer aquilo que o Senhor te ordenar a fazer. Então, muitas das vezes, Deus é Pai. Então, o Pai, Ele ama. Então, porque Ele ama, Ele corrige, Ele exorta e Ele castiga. Porque a primeira coisa antes de Deus lançar algo, Davi, o maior exemplo da Bíblia, Davi foi olhar para onde não devia. O que aconteceu com ele depois? Veio do olhar. Aí foi lá, começou a gostar, aí foi, olhou de novo, aí olhou de novo, olhou de novo, olhou de novo. Então, o que estava no coração dele, daqui a pouco começou a sair para fora. Então, nós vemos que Deus, Ele nos alerta. Para quê? Para que a gente não caia em tropeços. Porque meu irmão santo só teve um, que veio da semente de Deus, que foi Jesus Cristo. A gente estamos sendo santificados todos os dias, segundo a imagem de Cristo, para a glória de Deus. Não vá achando que você está na igreja e você é o santo, você é o santinho, que não é. Ninguém é. Nós temos lutas e guerras, porque quando você luta e guerra contra algo que você não quer, é que você está rejeitando. E a hora Deus, Ele vai fazer o quê? Dar um basta, porque Deus sabe que aquilo você não quer para a sua vida. Jesus, Ele foi tentado pelo diabo, mas que Jesus fez? Combateu ele com a palavra. E depois da tentação veio os anjos e serviram a ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Todos vão ter uma boa noite. E amanhã nós continuaremos com a próxima continuidade, né, desta lição. Amém? Que todos ficam na paz do Senhor. Uma ótima noite e que Deus abençoe.